Pandemia, lockdown, quarentena, palavras que a gente estava acostumado a ouvir apenas na ficção, em filmes, livros, séries, mas que de repente passaram a fazer parte da nossa vida. E vocês pararam para pensar que daqui a alguns anos os nossos filhos, os nossos netos vão estudar sobre o coronavírus nas aulas de história, geografia, ciências e a gente vai ser o sobrevivente. Exato. E especialistas já afirmam que outras pandemias podem vir e talvez até mais letais. E será que a gente amadureceu como sociedade? O que a gente aprendeu com a Covid-19? Será que a ciência avançou? Será que a gente está mais maduro socialmente? Eu sou a Miviki. E eu sou Samu Strazer. E no programa de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu com as pandemias, ou não aprendeu. E será? O que será que aconteceu com o vírus do Pegasus em paciente 63? O que será que aconteceu com o T-vírus de Resident Evil? Exatamente, a gente vai estudar um pouquinho então de obras da ficção e quais foram as soluções e trazer então, comparar com a nossa realidade, pode ser? Pode ser. É isso, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a ficção trabalha com as pandemias, né? Como a ficção traz as pandemias, Samuel? E tem muita história. A premissa de qualquer história de zumbi é um vírus, entendeu? 99%, fora a Madrugada dos Mortos, que tinha um lance do cemitério ser amaldiçoado, mas assim, toda a história de zumbi é por causa de algum vírus, é por causa de uma bactéria, de um fungo, que a gente vai ver, enfim. Parte de uma pandemia que saiu se alastrando por aí, um vírus criado em laboratório ou não, mas a humanidade tem medo, né, desses inimigos invisíveis que são essas doenças. Exatamente, a humanidade tem medo e a gente tem medo às vezes até mesmo sendo ficção. Imagina quando então as pandemias vieram para a nossa realidade, né, Samuel? A gente vivenciou e ainda vivencia o coronavírus. A gente sabe que não foi tão grave assim como, né, um apocalipse zumbi, mas a gente teve assim mais de 6 milhões de pessoas faleceram, então foi assim uma situação bem grave, bem triste para muitas famílias e por isso hoje a gente quer discutir um pouquinho dos efeitos disso e também como isso acontece na ficção, porque na verdade a gente é um pouco ficcionado, gosta de assistir, né? E é meio estranho isso. Imita a vida. Ou será que é a vida que imita a arte? Porque eu lembro, Samuel, que no ano de 2011 saiu um filme que se chama Contágio. E ele mostrou muito do que aconteceu com a gente durante o coronavírus. Lógico que durante o coronavírus, né, ele foi menos grave do que mostrou no filme. A letalidade do vírus do filme Contágio era muito maior, mas a gente viu umas coisas aí em que a vida repetiu a arte. E é bom a gente lembrar que essa não foi a primeira pandemia que a gente enfrentou na realidade como humanidade, né? E eu acho legal a gente trazer um pouquinho disso, porque não é a primeira vez e provavelmente não vai ser a última. Não vai ser. E a gente já passou por pandemias, inclusive mais graves. Muito pandemias mais graves. Com outras origens também. Sim. Pandemias que nunca foram embora, inclusive, que a gente vai dar uma olhadinha. A gente deu uma pesquisada aqui para vocês, levar um pouco mais de conhecimento para vocês, galera. Vamos dar uma pincelada aqui em umas outras pandemias que aconteceram. Uma das mais letais da história, né, Vicky, foi a peste negra. Exatamente. Todo mundo tem na cabeça aquela máscara que parece um tucano, né? Sim, é uma imagem muito gótica, né? Aquele símbolo, aquela máscara que ela é bem pontuda e ela realmente marcou muito e ainda marca, né? A cultura pop e personagens e ceifadores e o símbolo da morte. Exatamente, mas na verdade toda aquela figura eram os profissionais da área de saúde, exatamente, era quem tentava ali salvar a vida e eles usavam toda aquela roupa preta, né, e toda aquela segurança
doença para tentar mesmo evitar pegar aquela bactéria que foi então, né, a peste bubônica, também conhecida como a peste negra, que aconteceu mais ou menos no século XIV. E Samuel deixou mais de entre 75 e 100 milhões de pessoas mortas. Então é muita coisa, tipo, são milhares, milhões de pessoas que faleceram durante essa pandemia. No Covid a gente está com quase 7 milhões, né? 6,7 Isso, a gente passou de 6 milhões. E imagina a gente ter 70 mil, tipo, esse número 10 vezes mais. Né? Exatamente. E o legal, Vicky, é que você colocou que a peste negra, ela foi uma bactéria, ela não foi um vírus. Exatamente. Que nem a Covid, né? E um vírus, uma pandemia viral, que eu falei que nunca foi embora, né? É a gripe espanhola. Exatamente. Que aí sim ela era um vírus. Ela foi diferente, ela foi viral, ela aconteceu mais ou menos 100 anos atrás, né, no começo do século passado. E ela não teve um desfecho assim de ter alguma vacina, ela não teve um desfecho de se extinguir. Sabe qual que é o nome científico da gripe espanhola? Qual o nome científico? H1N1. Olha só, gente, esse nome, vocês estão acostumados, já ouviram isso em algum lugar? A gente toma vacina todo ano para H1N1, porque sempre tem uma variante nova, tal. A influenza, ela nunca foi embora. É um vírus que continua, mas a gente foi aí, né, pensando então em remédios, em vacinas. Num primeiro momento, a humanidade, ela criou uma certa resistência ali ao vírus e tal, mas o vírus ele foi evoluindo e aí a gente teve que combater ele com vacina, e é por isso que a gente toma vacina da gripe aí todo ano. Exato. E Samuel, se a gente for pensar assim nas 3 maiores, a gente citou a peste negra, citou também a gripe espanhola, e no século XX também, junto com a gripe espanhola, a gente teve o surto de varíola. E assim, acredito que foram as 3 maiores pandemias assim da história da humanidade. E é legal a gente colocar que para ser uma pandemia, precisa ser então continental, intercontinental, na verdade. Precisa ser algo que vai então atingir muitos países, continentes, exatamente. Precisa ser um surto enorme. Diferente de, por exemplo, uma epidemia, que já é concentrado a uma região do país, endemia, né? Exatamente. Que só em alguns lugares, alguns países e tal. Sim, e a varíola, Samuel, é assustadora. Eu juro pra você que eu conferi esse dado 1000 vezes para ter certeza. Existem dados que afirmam que a varíola matou cerca de 300 a 500 milhões de pessoas durante o século XX. É assim, absurdo, eu não consigo nem imaginar. Não, 200 milhões de pessoas é tipo a população do Brasil. O Brasil tem 210, mais ou menos. Exatamente, imagina, matou de 300 a 500 milhões de pessoas. Então, assim, são 2 Brasis, praticamente. Nossa, é muita coisa. E dessas pandemias, né, a varíola, ela tá controlada também, né? Exatamente. E também é recente, se eu não me engano, da década de 80. Foi quando, né, as pessoas conseguiram erradicar a varíola. A gripe espanhola H1N1 ainda não está erradicada, mas está controlada, porque a gente tem como combater ela. Mas a varíola era muito mais letal. Exatamente, realmente muito perigosa. E agora, a gente falou um pouquinho da realidade, vamos falar um pouquinho da ficção agora. Vamos para a ficção. Porque na ficção também tem vírus perigosos, doenças muito perigosas aí. Não sei se tão perigosas quanto a varíola, porque a varíola é... assustadora. Mas... lá inclusive é um podcast que eu indico para todo mundo, indiquei para Vicky, ela gente, escutou, é muito bom, de verdade. Que é Paciente 63, né? É um audiodrama, você escuta e tal, é muito bem feito, tal. O Seu Jorge é o protagonista, o cara arrebenta, muito legal. E a história, né, ela é de uma pandemia, só que é um cara que vem do futuro, né? E o vírus que eles enfrentam e tal é o Pégaso, que é como se fosse um Covid turbinadaço, assim, porque ele é um vírus que se espalha pelo ar, né? Só que ele é muito mais, ele alastra muito mais rápido e ele é mais difícil de detectar e ele tem uma mutação muito rápida. Então, ele tem até uma questão de geração entre pandemias lá, porque teve vários surtos, né, ao longo do tempo.
né? E o cara, ele é de 2062. Ele vem de 2062 e vem para 2022. Sim. E as pessoas, de fato, tiveram que se enclausurar mesmo. Foi uma quarentena muito mais forte, né? Tipo, eles viraram comunidades agrícolas mesmo. Tipo, eles tinham que plantar o que comer, ninguém saía, ninguém entrava para conseguir controlar a doença. Porque quem pegava, já era. E uma realidade extremamente distópica, né? Pra caramba. Diferente... era um vírus, diferente um pouquinho de The Last of Us, que é um jogo de videogame, que aí transformava a galera em zumbi, mas era um fungo. Não era uma bactéria, não era um vírus. Fungo que transforma as pessoas em zumbis. Eu vou ter pesadelo com zumbi à noite, Samuel. Não. A gente vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente vai contar para vocês mais notícias, mais coisas, mais informações sobre pandemias da ficção. Fica com a gente. A gente já volta. Estamos de volta para continuar falando aí sobre as pandemias. Eu estava falando de The Last of Us, Vic. E o que mais dá medo em The Last of Us é que ele é inspirado, o fungo de The Last of Us é inspirado num fungo real. Isso é extremamente assustador. É um fungo que ele ataca formigas. E ele realmente domina as formigas e começa a controlar as formigas. E elas começam a ter um comportamento destrutivo mesmo. Entendi. E ele vai se espalhando assim por ela, inclusive quando ele vai morrer, né? Quando ele tá no fim da vida dele, ele faz a formiga subir num lugar alto e ficar parada lá. Porque aí ele vai se dispersar e vai cair em outras formigas e ele vai dominar tudo. Gente, que assustador isso. É muito legal. Inclusive, esse jogo ganhou... É assustador, mas é muito legal. É legal porque eles pegaram, né? Conseguiram adaptar na ficção com uma base científica que dá medo na gente. É um jogo de dar medo, né? E o que dá mais medo do que a realidade? Exatamente. E Samuel, teve algo que você conseguiu absorver dessas obras, no caso do Paciente 63, também The Last of Us, que você conseguiu absorver alguma coisa e falar assim, caraca, aprendi isso e vou usar na minha vida? E que você usou, talvez, durante a pandemia do coronavírus? O Paciente 63, ou The Last of Us, qualquer obra da ficção que tem uma pandemia, eles mostram muito o impacto social que aquilo tem, né? Acho que é o maior problema de todos, né? Porque a humanidade, ela começa a ter, cada um tem uma ideia de como solucionar, cada um quer ir para um lado, tem opiniões divergentes, e na hora do caos, que está todo mundo morrendo, que o perigo está iminente, na hora do desespero, parece que a humanidade não consegue colaborar, né? Cada um tem uma ideia diferente e acaba prejudicando a parada toda, né? Sim. Tipo, no The Last of Us, o Joel lá, ele protege a minazinha, que ela meio que é a cura. Só que aí tem uma galera que não quer a cura, que começa a matar um ou outro. Isso acontece muito em The Walking Dead também, né? Em Paciente 63 também, o maior caos foi social, né? Na obra lá da ficção, tipo... A galera começa a julgar os outros. Tem uma certa inquisição, não é? Tem uma inquisição pela internet, sabe? Tipo, o cancelamento elevado a 1000, sabe? Nossa, real. Preocupante. E eu acho que o maior impacto sempre é o impacto social. Exato. Muitas vezes a gente vai assistir achando que é terror ou suspense e, na verdade, é muito mais profundo que isso, né? E, às vezes, o monstro, o vírus, a bactéria serve como um pano de fundo para os relacionamentos, né? Eu não assisti The Walking Dead, mas a minha família gosta muito. E, direto, eles ficam lá, começam a conversar e eles falam muito sobre isso, como quanto, às vezes, os zumbis, depois de, né, uma certa temporada, um certo episódio, eles não são mais um problema. O problema são os seres humanos. E matar zumbi, inclusive, é facinho. Olha só. O menor dos problemas, né? E, tipo, a galera começa a se isolar e é humano contra humano. E isso que é o pior. Eu acho que tem um pouco dessa... Eu não assisti, eu vi alguns resumos, mas desse conflito meio político, meio social em Sweet Tooth. Sweet Tooth. É aquela palavra que é igual with, que a gente tem que falar com...
Essa série é muito boa, ela é do ano passado, eu acredito que muitas pessoas assistiram, ela chegou a ficar em primeiro lugar em vários países, inclusive no Brasil, ficou nos Estados Unidos, e Sweet Tooth é uma série muito bonitinha, porque tem o Gus e vai falar então de um vírus que vai surgir, e ele surge exatamente quando começam a nascer híbridos também. Então, assim, as duas coisas aparecem juntas. Todos os bebês começam a nascer híbridos, então, assim, são meio humanos e meio animais, tanto que o personagem principal, o Gus, ele é meio humano e meio cervo, e ele deve ser, então, o primeiro híbrido, assim, a ter nascido. E então, fica essa polêmica de que se ele nasceu mesmo de um humano, se ele foi cultivado, né, foi feito em um laboratório. E tem essa polêmica. Então, assim, nessa série, eu sinto que tudo se intensifica muito. Porque, além de existir o vírus, as pessoas começam a achar que as crianças também são as culpadas. E daí fica esse diálogo, porque tem também uma certa... os especialistas, né, uns cientistas, eles começam a estudar os híbridos. E pode ser que talvez os híbridos, eles sejam a solução para o problema. E daí, nos quadrinhos... Vale ressaltar, Sweet Tooth, ele veio de quadrinhos, então do Jeff Lemire. Então é bem bacana, porque na história também tem um certo miticismo. Então a gente não sabe como é que vai caminhar. Então essa série que é da Netflix, né? A segunda temporada já tá para sair, se eu não me engano, vai sair ano que vem. E eu não sei se eles vão continuar só no cientificismo ou se eles vão trazer uma certa mitologia também que existe. Vamos ter que assistir para saber. É isso aí. Dá tempo de maratonar até sair. Dá tempo. É uma série bem curtinha e ela é bem mais leve que os quadrinhos. O pessoal comentou bastante isso, de que os quadrinhos eles trazem uma problemática muito mais violenta. E nos quadrinhos e na Netflix, eu acho que para eles deixarem assim para um público maior, um público mais amplo, acaba que ele ficou menos violento e mais assim bonitinho. Então é bem legal ver a trajetória do Gus, mas tem sim essas problemáticas. Em alguns episódios, as pessoas chegam a queimar outras pessoas vivas, depois de descobrirem que elas estão com o vírus. Então, assim, a galera tá de boa, assim, num jantar em família, aí do nada a pessoa começa a demonstrar o sintoma, e daí a galera, tipo, simplesmente prende esse cara e coloca fogo nele na casa. Então, assim... Isso me lembrou um pouco de Guerra Mundial Z. Outro filme bem bacana pra falar de pandemia. De pandemia. E no Guerra Mundial Z do filme e o livro, porque eu fui pesquisar e tal, e é bem diferente o livro do filme. Eu só assisti o filme, mas comecei a dar uma pesquisada sobre o livro. No filme, eles encontram uma solução científica para conseguir, não é nem curar as pessoas, mas imunizar, entre aspas, as pessoas dos zumbis. Sim. Eles descobrem lá que quem tem algum tipo de doença ou uma falha imunodeficiente. Zumbi seletivo. O zumbi super seletivo, não come quem tem doença. Exato. Tipo, só quem é saudável. E aí eles conseguem, enfim, aplicar um vírus atenuado, como se fosse uma vacina, e aí ninguém é atacado pelos zumbis, mas eles vão, né, matando zumbis, tal, não sei o que, e consegue resolver. Né? No livro, é muito mais caótico do que no filme. Inclusive, o personagem principal não tem no livro e tal. No livro é o relato de um historiador da atualidade que estudou essa pandemia que foi conhecida como Guerra Mundial Z. E a solução foi simplesmente matar todo mundo que tivesse o vírus. Caramba, assim, não tem solução. Não tem solução. Morte, na verdade. Eles erradicaram como? Matando todo mundo, todos os zumbis, e assim, não tinha como. Se a pessoa era mordida, matava ela, porque não tinha solução. Por isso que ficou conhecido como a Terceira Guerra Mundial ou a Guerra Mundial Z. Porque no mundo inteiro alastrou e a solução foi realmente bélica, né? Não teve uma solução científica, uma solução para proteger quem ainda não tinha virado zumbi. Assim. Foi só exterminar os zumbis. Né? Entendi. Realmente foi bem trágico. E assim, lembrando de Sweet Tooth, algo que me marcou bastante foi que assim,
para sobreviver, o personagem, né, que faz o pai do Gus, que é o personagem principal, ele foge com ele para as montanhas, então eles vão para o meio da floresta. Então é uma realidade distópica. Eles vivem isolados e, assim, as pessoas que sobreviveram, elas vivem isoladas. E elas também construíram, assim, comunidades muito isoladas, parecido com o que a gente vê em Paciente 63. As pessoas que sobreviveram tiveram que sair dos centros e buscar, assim, de verdade a natureza. Então é louco como as pandemias também trazem isso, sabe? A questão de que os seres humanos não estão no topo da cadeia alimentar, a questão de que a gente sempre vai extrapolando muito. Se a gente olha para as doenças, tanto, né, na vida real, se a gente pensar na peste bubônica, né, que vem então do rato, e se a gente pensar em várias outras pandemias, e a gente também teve agora, né, a pandemia do coronavírus, e mesmo na ficção, às vezes está muito ligado a erros humanos, ou então a problemas de saneamento básico. Então tudo isso fica um alerta pra gente de que forma a gente trata o nosso lixo e de que forma a gente trata mesmo a natureza. E no final das contas, quem salva a gente é a natureza, porque a gente tem que se isolar, a gente tem que procurar abrigo, e nesses lugares a natureza ela vai prover esse abrigo, prover o alimento. Então é impressionante como... Acho que essa é uma mensagem que me marca bastante, o quanto a natureza ela salva nesses momentos. E tipo, a ciência ela ajuda e também passa essa mensagem. Eu acho que todo mundo ficou chocado durante a pandemia, que todo mundo teve que fazer isolamento, e aí em algumas cidades os animais das florestas próximas, eles começaram a sair, né, e andar pelas cidades e tal, e porque não tinha ninguém na rua, eles começaram a voltar e tudo mais, e chocou bastante a galera, né, de ver nas cidades, em grandes centros e tudo mais, esses animais que geralmente não se aproximam, né, mas acabaram aparecendo aí. Uhum. Como a nossa existência, né, é agressiva a outras existências, né? Isso traz muito forte. E o ser humano parece que ele traz uma mensagem nessas pandemias, tanto na Covid, nas pandemias reais e também na ficção, ele é autodestrutivo. Né? Em Resident Evil, por exemplo, o T-Vírus, foi o primeiro vírus, depois tem T, Z, Q, XS vírus lá que eles criam em laboratório. Mas foi um vírus criado em laboratório para ser uma arma química, né? Então era um vírus que foi criado para atacar outro ser humano mesmo, né? E a peste bubônica que vem do rato, outras doenças também que por comer comida estragada e tal, a Covid que muito provavelmente veio do morcego, né? Um vírus que era do morcego, ele acaba vindo, e geralmente são realmente questões de ou um ser humano querendo destruir outro, ou um ser humano que não tem empatia com outro ser humano, e aí acaba proporcionando condições de vida ridículas, assim, tipo, tem doenças degenerativas que é por comer carne de porco sem ser o porco que ele foi criado sem nenhum tratamento, né? E imagina só, você não ter condições, né, não dar condições para uma pessoa se alimentar direito. Isso prejudica ela. Então, acho que todas essas séries da ficção e da realidade também trazem essa mensagem de que o ser humano, ou ele quer a falta de empatia, ou o orgulho, a necessidade de ser o maior, é um comportamento que destrói ele mesmo. Eu concordo muito com você, Samuel. E o segundo bloco já passou, gente, é muito rápido. Já acabou o nosso segundo bloco, mas fica por aí porque a gente volta para fazer as nossas considerações finais. E a gente está de volta aqui para o último bloco, e eu acho que a conclusão de tudo isso, Vicky, qual que é a solução dessas pandemias, né? A nossa solução agora da Covid-19 foi a vacina, né? A vacinação diminuiu bruscamente o número de contágio, o número de mortos, né? E é a principal solução
tanto da H1N1, né, que a gente toma vacina até hoje e está controlada, mas é uma das soluções, é um dos desfechos que pra gente é o melhor desfecho agora no momento. Sim, e viva o SUS, viva aos nossos cientistas, né, que tanto trabalharam para construir então uma vacina em tempo recorde, né, que a gente teve vários testes, né, geralmente vacinas levam mais anos, né, para ficarem prontas, e essas então chegaram pra gente em tempo assim super recorde mesmo, então isso. E várias vacinas diferentes também. Exato. Né? A ciência está muito avançada, tem vacina que ela é uma informação codificada que já se liga no seu DNA, tem vacina que é o vírus atenuado, tem vacina que é um pedaço do vírus. Então, assim, os cientistas, eles correram para conseguir desenvolver, os órgãos fiscalizadores também, tipo a Anvisa testou muito bem, o Butantan ajudou na pesquisa, enfim, a gente está vivo e está bem como sociedade, podendo voltar aí à normalidade. É lógico, a gente fica mais atento para se cuidar. Se eu tô doente, por exemplo, mesmo que não seja Covid, eu já pego e falo, galera, vou ficar mais aqui na minha, vou botar uma máscara. Botar uma máscara, né, é um hábito positivo. Pra caramba, o Japão já tinha muito esse costume. Verdade. Né? Países da Ásia, né, de uma forma geral. Eles usavam máscara, tô dando uma tossezinha aqui, bota uma máscara, só para ajudar o coleguinha, vai que você tá ali meio gripado, vai passar gripe pra quê, né? Exato, e além da ciência, eu acredito que, né, a ciência fez e teve, continua tendo um papel super importante em todo essa trajetória, mas o que fica também é o que a gente aprende como humanidade, né? Realmente a empatia, o respeito à outra vida e às vezes, muitas vezes, né, durante a pandemia mesmo do coronavírus a gente viu isso, muitas pessoas não conseguiam parar, mas elas parar de trabalhar, né, fazer quarentena, mas elas se cuidavam ao máximo, quem conseguiu parar, parou. Então, assim, foi bacana ver que realmente algumas pessoas se preocuparam e, por exemplo, até a criação da vacina, né, até a gente começar a se vacinar, o que segurou mesmo a linha de contágio, né, e as ondas foram justamente esses cuidados das pessoas. Então, o uso da máscara, do álcool em gel, o isolamento, né, a quarentena. Então, a gente vê na ficção e a gente também vê na vida real que parece que as pandemias e essas situações de conflito, elas vão aflorar aquilo que as pessoas já são. Então, às vezes, eu lembro que tinha essa discussão, né? Nossa, será que depois do Covid a gente vai ser melhor, a gente vai ser melhor como humanidade? E, na verdade, talvez não. Eu não consigo enxergar se melhorou ou não, se continuou parecido, porque o que eu vi foram que pessoas que já tinham esse perfil mais altruísta, de pensar nos outros, elas continuaram, sabe, tentando fazer o possível, e quem não ligava continuou não ligando, até piorou, correu pro supermercado, fez uma pilha de papel higiênico no quarto. Então a gente teve essas questões. Mas eu acho que fica isso, né, essa mensagem de que a ficção traz então essa crítica social, de que independente do inimigo, parece que a gente sempre é o nosso próprio inimigo. E eu fico feliz de a gente não ter repetido nenhuma obra da ficção. Sim, exato. Não quero saber como vai ser um apocalipse zumbi, obrigada. Não, deixa que eu jogo videogame, estão lançando Resident Evil pra caramba por aí, tá bom demais, estão lançando novos e fazendo remake dos primeiros, então deixa o zumbi na ficção, né? Mas eu fico feliz porque a gente não foi tão destrutivo assim. Eu acho que boa parte dos líderes mundiais, eles foram responsáveis, e os líderes que não foram responsáveis, boa parte da população foi bastante responsável, né? Conseguiu orientar bem a população, tanto para segurar economicamente e também para não avançar, né, no contágio, para investir em saúde, construir hospital e tudo mais. Aqui em São José a gente teve um hospital construído em um mês, em um hospital permanente, né, para tratar a galera, e hoje já ficou para a população. O bom é que a humanidade, na medida do possível, pelo menos dessa vez, boa parte da humanidade conseguiu se juntar, né, e atenuar aí esse contágio. A gente conseguiu superar. Apesar de a gente não estar completamente superado, acredito que já estamos na reta final aí para vencer o Covid de vez. E a gente espera que todo mundo viva muito saudável e que a gente não tenha que passar por isso
novamente. Espera mais uns 100 anos aí, o planeta Terra, para mandar um vírus cabuloso pra gente de novo. Não chega, não manda mais. Pessoal, ou não manda mais. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês hoje. E se vocês quiserem rever esse programa, vocês podem entrar no nosso canal no YouTube. Basta colocar lá no YouTube TV Câmara São José dos Campos, que vocês já encontram a gente. E vocês também podem escutar a gente em plataformas, né, em aplicativos de podcast. É isso aí, galera. Escuta, assiste, compartilha. A gente está aqui toda semana com um novo Pode Ser e um assunto diferente para vocês. Também aqui na nossa TV aberta no canal 12.3. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.